Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos de razão e proporção. Na aula da semana anterior a gente falou de razão, agora chegou a vez de falar da proporção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de fazer isso agora mesmo para ajudar esse projeto a crescer e a ganhar força, beleza? Bora pro vídeo então! Para início de conversa então, olha só. O professor Augusto deseja fazer um bolo de milho conforme a receita ao lado. Vamos dar uma olhadinha aqui na receita, olha só os ingredientes. São 4 ovos, 6 xícaras de leite e 2 xícaras de milho. Beleza? Voltando à leitura. No entanto, ele tem apenas 3 xícaras de leite e vai fazer o bolo mesmo assim, teimoso, né? Nesse caso, quantos ovos deverão ser utilizados? Acontece aqui nessa receita que para que a gente consiga um bom resultado no nosso bolo de milho, nós precisamos manter a proporção dos ingredientes. Como assim, professor? Olha só, nós temos aqui 6 xícaras de leite para 4 ovos, não é mesmo? E aí nós podemos escrever como a seguinte razão: 6 para 4. É isso que a gente viu na aula anterior, não é mesmo? O quê? Você não viu nossa aula anterior? Ah, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, depois você dá um pulo lá, beleza? Coisa linda. Então nós temos 6 xícaras para 4 ovos. Mas e aí, o professor Augusto só tem 3 xícaras de leite. Quantos ovos ele vai ter que utilizar? E aí nós podemos escrever a razão da seguinte maneira: 3 xícaras de leite para quantos ovos? Como é que a gente vai descobrir? É moleza. Olha só o que aconteceu, do 6 para o 3. O 3 não é a metade do 6? Quer dizer que a gente dividiu aqui por 2, não é mesmo? Para obter o 3. O que a gente vai ter que fazer embaixo então? Dividir por 2 também, não é mesmo? Assim a gente consegue manter o que nós chamamos de proporção. E aí 4 dividido por 2 são 2, beleza? Então deverão ser utilizados aqui 2 ovos, beleza? E aí nós podemos dizer que o 6 está para o 4, assim como o 3 está para o 2, beleza? 6 xícaras de leite estão para 4 ovos, assim como 3 xícaras de leite estão para 2 ovos. Pronto, nós temos aqui uma proporção. Vamos a um pouquinho de teoria. O que é mesmo proporção, professor? Até agora não ficou claro. Proporção é uma igualdade entre razões. Nós vamos estudar agora a proporção de uma maneira geral, tá bom? Utilizando letrinhas, mas não assusta que é moleza. Acompanha, fica comigo até o final que você vai entender, tenho certeza, beleza? Vamos lá. Então se a gente vê aqui, A está para B e aqui C está para D. Se nós temos aqui uma igualdade entre essas duas razões, então na verdade nós temos aqui o que chamamos de proporção. E aí nós lemos da seguinte forma: A está para B, o igual nós lemos assim como C está para D, beleza? E aí A, B, C e D nós chamamos de termos da proporção. A está para B, nós podemos escrever da seguinte maneira: A, dois pontinhos, B. E o C está para D, nós podemos escrever assim, né? De qualquer maneira, nós temos ali uma igualdade entre duas razões, beleza? Observe aqui que o A e o D, eles estão nas extremidades da nossa escrita, então nós chamamos eles de extremos. E o B e o C, no caso, estão bem no meio da nossa escrita, não é mesmo? Então nós chamamos eles de meios. Nossa, professor, mas para que esses nomes todos? Isso vai ficar muito difícil. Não, acontece que nós temos aqui a propriedade fundamental da proporção. É como a gente vai descobrir se é proporção ou se não é proporção. Então se liga aqui, o que diz essa propriedade? Diz que quando a gente multiplica os extremos, isso tem que dar a mesma coisa de quando a gente multiplica os meios, beleza? Então nesse caso aí, o A vezes o D tem que dar a mesma coisa que o B vezes o C. Ou seja, a multiplicação dos termos das pontas tem que dar a mesma coisa que a multiplicação dos termos do meio. Coisa linda? Se a gente for olhar para a fração, nós podemos dizer que quando a gente multiplica cruzado, no caso aí A vezes D e B vezes C, tem que dar a mesma coisa. Beleza? Assustou? Não. Fica tranquilo, vem comigo que vai dar certo. Olha só, vamos para o exemplo 1. Verifique se 2, 5, 4 e 10 formam uma proporção. Nossa, professor, não tem ideia de como é que faz isso. Olha só, é moleza. A gente tem duas maneiras de fazer. Vou mostrar aqui para você. E olha aqui, hein? Uma observação muito importante é que a gente não pode trocar a ordem dos termos, tudo bem?
Os numerozinhos são dados numa determinada ordem e a gente tem que manter essa ordem, beleza? Se trocar vira bagunça, se virar bagunça não dá certo, beleza? Como é que a gente faz para ver aqui? O que a gente disse mesmo da propriedade fundamental lá? Que a multiplicação dos extremos, que no caso aqui 2 vezes 10, tem que dar a mesma coisa que a multiplicação dos meios, que no caso aqui é 5 vezes 4, não é mesmo? E aí 2 vezes 10 é 20. 5 vezes 4 também é 20. Opa, deu igual, não é mesmo? Então quer dizer que nós temos aqui uma proporção. Esses números 2, 5, 4 e 10 nessa ordem formam uma proporção. Beleza? E agora, qual que é o outro modo de fazer? É moleza, é a gente utilizando as nossas frações. Vamos escrever aqui usando a mesma ordem dos números dados, beleza? Então nós temos aqui 2 e 5 formando a fração 2 quintos. E nós temos também que isso tem que ser igual a 4 10, formando a fração 4 décimos. E aí, como é que a gente verifica? Multiplicando cruzado, beleza? Então, vamos ficar aqui com 2 vezes 10, beleza? Tem que ser a mesma coisa que 5 vezes o 4. Beleza. Então, vamos lá. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 4, 20. Deu igual, né? Coisa linda. Então, conforme a gente já tinha visto, nós temos aqui uma proporção. Ah, professor, tô achando que tô começando a entender, hein? Vamos fazer um outro exemplo aqui, olha só. Verifique se 3, 8, 9 e 12 formam uma proporção. Vamos ver aqui, nós temos, ó, que não podemos alterar a ordem, não esqueça, tá bom? Então, vamos lá. Utilizando a propriedade fundamental que a gente viu, quando a gente pega os extremos, no caso aqui 3 e 12, né? 3 vezes 12, tem que dar a mesma coisa de quando a gente multiplica os meios, 8 e 9. Beleza, 3 vezes 12 é 36. 8 vezes 9 é 72. E aí, 36 é igual a 72? Não, né? Então a gente tem que passar esse tracinho em igual. E aí ele se torna o símbolo de diferente. Como 36 é diferente de 72, então nós temos aqui que esses números nessa ordem não formam uma proporção. Se a gente quiser fazer aqui com as frações, também dá certo, beleza? Nós temos aqui, ó, que a fração 3 oitavos tem que dar a mesma coisa que a 9 dozeavos. Ou seja, nós temos essas duas razões que elas têm que ser iguais. E aí, multiplicando aqui, nós vamos ter 3 vezes 12 e 8 vezes 9, não é mesmo? Tem que ser igual. O que a gente fez aqui? Multiplicou o 3 com o 12, né? Cruzado com o 8 vezes 9. E aí, dá a mesma coisa? 3 vezes 12, já vimos que dá 36. 8 vezes 9, 72. Ou seja, dá diferente. Então, não forma uma proporção. Beleza? Vamos a mais um exemplinho aqui, ó. Sabendo que x, 3, 6 e 9 formam uma proporção, determine o valor de x. Então, o que nós vamos ter aqui? Na ordem, nós temos, então, x sobre 3 tem que dar a mesma coisa que 6 sobre 9, né? 6 nonos. Acontece que aqui a gente já pode colocar esse igual, porque nós sabemos, pelo que foi dado no exemplo, que isso é uma proporção, isso forma uma proporção. Então tem que realmente ser igual, beleza? Então vamos fazer a nossa multiplicação cruzada aqui. X vezes 9 tem que dar a mesma coisa que 3 vezes 6, não é mesmo? Beleza, se a gente der uma ajeitadinha aqui, esse x vezes 9 a gente pode escrever como sendo 9x, e esse 3 vezes 6 aí é 18, beleza? Como é que a gente resolve agora, professor? Ah, você não tem ideia? Então vou deixar aqui também na descrição desse vídeo uma aula super top que tem até paródia sobre resolução de equações do primeiro grau, beleza? Mas vamos seguir o baile aqui. Esse 9 está grudadinho com x. Quando está grudadinho significa uma multiplicação, não é mesmo? E se está multiplicando, quando a gente troca para o outro lado, a gente tem que inverter a operação, não é mesmo? Invertendo a operação multiplicação, nós vamos obter a divisão. Então, nós vamos ter aqui que o x vai ter que ser igual ao 18, só que dividido por 9, beleza? E 18 dividido por 9 é 2. Coisa linda, então o nosso x aí vale 2, beleza? Exemplo 4. Nossa, esse é complicado, hein? Não, mas vem comigo que vai dar certo. Olha só. Sabendo que x menos 4, x mais 6, 9 e 24 formam uma proporção, determine o valor do x. Vamos lá, vamos montar a nossa razão aqui. Nós temos x menos 4 sobre x mais 6, né? São os dois primeiros. Isso tem que dar a mesma coisa que 9 sobre 24. Beleza? Nós temos uma igualdade aí de duas razões, portanto, uma proporção. Novamente, observe que esse sinal de igual aqui
ele pode ser colocado porque nós já sabemos que o enunciado deu que isso aí é uma proporção, então tem que ser igual mesmo, beleza? Então vamos multiplicar cruzado aqui, nós vamos ficar com x menos 4 vezes 24, e aqui eu quero chamar a sua atenção porque o 24 ele tem que multiplicar tanto o x quanto o menos 4, não é mesmo? Então, para que isso aconteça, a gente precisa utilizar aqui os parênteses, tudo bem? Beleza, agora isso tem que dar a mesma coisa que o x mais 6 vezes o 9, que é a mesma história que a gente precisa usar parênteses, porque o 9 tem que multiplicar tanto o x quanto o 6, beleza? Como é que a gente se livra desses parênteses agora? A gente tem que utilizar a propriedade distributiva, não é mesmo? Então nós vamos ficar assim, ó, o 24 multiplica o menos 4, que vai dar 96. O 24 também multiplica o x, que vai dar 24x, beleza? Então desse lado esquerdo da nossa equação, no primeiro membro, nós temos 24x menos 96. E isso tem que ser igual a, vamos fazer a distributiva também do segundo membro, 9 vezes 6, 54. 9 vezes o x, 9x, beleza? Coisa linda, então no segundo membro nós ficamos com 9x mais 54. Agora é aquela dança de letrinhas, né? Geralmente tudo que tem letra a gente coloca no primeiro membro, à esquerda, e tudo que é só número a gente coloca no segundo membro, né? À direita. Então o 24x já está no lugar certo. Esse menos 96 aí é só número, né? Então ele tem que ir lá para o segundo membro. Como ele está subtraindo, ele tem que passar para o outro lado somando, beleza? Adicionando ali. Então vai ficar mais 96 lá no final da fila. Agora esse 9x aí tem letra, né? Ele tem que vir para o primeiro membro, tudo bem? Como é que ele vai para o primeiro membro? Subtraindo, não é mesmo? Então, menos 9x. Agora 54 já está no lugar certo, é só copiar, beleza? Vamos aqui para cima, ó, por conta do espaço, para a gente conseguir terminar a resolução aqui da nossa equação. Então, 24x, eu tiro 9x, nós vamos ficar com 15x, beleza? Do outro lado, 54 mais 96, 150. Agora aquela história, né? Um número está grudadinho com a letra, se está grudadinho é vezes, se é vezes tem que passar para o outro lado dividindo, não é mesmo? Então nós vamos ficar aqui com x igual ao 150, só que dividido por 15, tudo bem? Se a gente fizer essa divisão aí, 150 por 15, nós vamos chegar a 10. Coisa linda, então o x vale 10, problema resolvido. Coisa linda, espero que vocês tenham entendido tudo, hein? Não vai embora sem deixar o like e o comentário de vocês que ajuda demais. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!